E aí, gente, nem isso aqui. Depois de muito tempo, eu voltei com Lex no Scripta, né? Que é o podcast do canal sobre direito. Eu vou tentar postar mais essa questão, né? Além dos outros vídeos do curso de economia. Eu vou voltar com computação quântica posteriormente. Talvez até poste amanhã. Eu poste um vídeo sobre computação quântica amanhã já. Tô falando, pensando em falar sobre Germânia, alguma coisa. Então eu vou voltar um pouco com os podcasts de antes, né? Que são os solos. Por sinal, eu aprendi isso com o Saikra, né? Eu lembro de ver podcast antes de virar hype. Principalmente do Bob Chu, Saikra e outros. E, tipo, há anos atrás, muitos anos atrás eu já fazia solo, né? Então eu tô acostumado já a ver esse tipo de coisa. Bom, hoje eu vou falar sobre propriedade intelectual, né? Ele foge do tema de tecnologia e foge do tema de economia. Por isso, tá nesse podcast aqui. E o que é isso, cara? O que é propriedade intelectual e por que eu tô falando contra Kinsella, né? Não é que eu sou totalmente contra o Kinsella, um artigo que está na descrição dele, chamado Against Intellectual Property, contra a propriedade intelectual, que é uma visão muito libertária, normalmente, né? Eu sou minarquista libertário, mas normalmente a visão libertária é que a propriedade intelectual, no geral, é um erro. Algo totalmente confuso, não tem critério e tal. Tudo bem, tem várias opiniões. Eu lembro de primeira vez de ver nesse tema de Rothbard. Só que sem ver nada previamente a isso, quando eu li Rothbard nesse tema, eu já vi que minha opinião seria diferente. Na hora eu já vi. Mas não é que. Tem dois polos aqui. Primeiro eu vou definir o que é propriedade intelectual, mas eu vou mostrar dois polos. Primeiro tem o polo utilitarista que esse autor mostra, que é mais tipo. Propriedade, que propriedade intelectual no geral é aceitável. Então, propriedade intelectual de tecnologia, de proteínas, de métodos de produção, enfim. Essa é uma visão, um ponto máximo, né? Em que defende propriedade intelectual de uma forma radical. Defesa, né? E o outro extremo é o contrário totalmente da propriedade intelectual. Então não existe nenhum âmbito, assim, nenhuma exceção à condição que algo pode ser considerado propriedade intelectual. Então tem dois âmbitos, dois polos. Eu estou no polo, na verdade, mais voltado para a visão contra. Então, no geral, eu sou totalmente contra, no geral, a propriedade intelectual. Eu sei que muitos vão achar contra. Eu creio que há exceções, e o próprio Kinsella trata sobre esse tema que eu vou tratar também, a propriedade intelectual. Há exceções, na minha opinião. O Kinsella diz que não há exceções. Pelo contrário. Bom, primeiro, o que é propriedade intelectual? É o IP, né? Normalmente, pra quem manja, por exemplo, do mercado de games, né? De concept art, esse termo é muito usado. O IP. Qual IP você trabalha? Qual IP você já trabalhou? IP é uma propriedade intelectual que ele vai definir assim, IP rights, ou direitos de propriedade intelectual, são direitos intangíveis, ideias expressadas em forma de copyrights. Então você, por exemplo, pode conceder um IP a uma empresa, concept art, por exemplo. Então uma empresa terceirizada quer fazer o design de ambiente do seu filme. Então, vai desenhar o ambiente, como vai ser a ambientação das cenas, pode ser associado a personagens, coisas do tipo. E o que seria o IP em si, nesse contexto de, por exemplo, filmes e concept art? Seria uma ideia que é objetivável, né? A palavra existir, ela é possível você objetivar ela, ou seja, você tem uma distinção dela. Então, você tem um personagem, por exemplo, do Pokémon, e você tem uma distinção, por exemplo, Pikachu, tem uma distinção óbvia desse personagem. Só que pra quem não lembra, pra quem não sabe, o próprio Pokémon foi inspirado no Chrono Trigger. O autor disse isso em entrevistas passadas, um autor japonês. Ele era autor de uma revista chamada Game Freak, ele teve a ideia de criar um jogo com base no Chrono Trigger que ele jogava desde pequeno e gostava. Porque qual a ideia diferente do autor do Pokémon? Era criar um sistema que permitisse transações entre de monstros, né, de Pocket Monster, né, no caso, no contexto da época. Você conseguir mandar para amigos, né?
E posteriormente tem essa noção de ter dois jogos sempre, né? Tem o Blue e o Red, por exemplo, em relação a versões do Pokémon. Tem o White e o Black. Enfim, você tem essas distinções exatamente para esse tipo de coisa. O que aumentou, na verdade, o faturamento em vendas por conta que as pessoas compravam os dois jogos, né? As duas versões. Mas por exemplo, na minha visão, o que o autor fez não foi uma cópia do Chrono Trigger. Ele, no gênero que permeia o Chrono Trigger, Pocket Monsters, ele criou algo novo. Então tem uma diferença entre uma cópia brutalmente palpável. Então, sei lá, você literalmente copiar o jogo Overwatch e republicar ele. Por exemplo, um exemplo mais claro, em MMORPGs tem servidores privados. Um servidor privado é basicamente uma cópia do jogo original. E você ganha dinheiro com pessoas entrando nesse servidor privado e você ganha dinheiro. O Tibia, assim, né? Tem OTs, né? Tem, são servidores privados que rodam esse jogo. Antigamente, até no seu próprio computador você poderia fazer isso. Hoje em dia você pode fazer na nuvem até. Pra ser mais barato. O custo-benefício. Usa o cartão de crédito lá. E você roda muito facilmente. Hoje em dia tem até load balance, né? Você controla. Quanto mais gente entra, mais você paga o cartão de crédito. Se entra menos, você paga menos. Enfim. E você pode configurar coisas, segurança e coisas do tipo. Você roda num servidor. Só que a questão é. Você copiar o ambiente completamente. Código associado àquele jogo. Ao ponto de ser idêntico à relação dos dois. Se configura num crime associado a uma violação de copyright. Então você vê sempre nesse tipo de coisa todos os direitos preservados, né? All rights preserved. Todos os direitos preservados daquela obra, né? Então, do ponto de vista legal, você pode ter legislações que normalmente não permitem isso, no geral, mas não tão especificamente. Normalmente, talvez na China, na Coreia do Sul, você tem alguma coisa assim. Mas normalmente a legislação, por exemplo, brasileira, mesmo o marco legal da internet não vai falar sobre isso. Porque ela não trata de direito digital aplicado a jogos, né? Que já é um tema, por exemplo, tem um curso da Universidade de São Petersburgo, né? Sobre direito digital para jogos. E tem um monte de artigos no tema. Tem artigos de doutorado e mestrado que eu já li no tema. Então, no livro, por exemplo, Estrutura de Mundos Virtuais, eu citei artigos nesse tema. O primeiro que eu li foi o de mestrado, de um autor de... Era um mestrado sobre folclore europeu, e ele falou sobre meus RPGs, né? Como os RPGs, eles foram gerados através de coisas como Tolkien, e Tolkien se baseando na literatura nórdica, em conto... Não, Tolkien não, né? Mas outros MMORPGs se basearam em lendas arturianas, como o próprio Albion Online, itens, monstros, todos os personagens. Você tem uma relação mitológica e histórica em relação à questão de formação de como esses sistemas foram feitos, né? As economias sintéticas. E o grande ponto de tudo isso, né, é que o IP, né, a propriedade intelectual, ela é associada a ideias, né? Não é algo material necessariamente, né? Então a noção de copyright, ele vai dizer aqui que é o direito de dar aos autores dos seus trabalhos originais, entre aspas, tais como os livros, artigos, filmes e computadores de programas, que dá direito exclusivo de reproduzir o trabalho. Tem uma coisa chamada engenharia reversa, né? Reverse engineering, que você aprende em segurança da informação, e você usa o IDEA Pro, por exemplo, ou ferramentas como o Ghidra, que era da NSA. Você pode, por exemplo, eu já escrevi blog, não foi blog, eu coloquei no Ghidra o Tibia. Eu mostrei ali como que se coloca um jogo, por exemplo, para fazer a engenharia reversa nele. É um código. É um código que tem uma propriedade privada ali associada, teoricamente aqui falando, né? Associada à empresa que criou o jogo. E eu tô fazendo engenharia reversa, você pode rever o código, que normalmente é obfuscado, né?
Então, o que é obfuscação de código, né? Tem várias ferramentas que você pode fazer que seja mais difícil da pessoa ler seu código original, com base no programa que você tem. Tem várias formas de obfuscação de código. E até criadores de malware, né? Hackers usam também pra esse mesmo fim, né? Você colocar código inútil ali, pra pessoa ficar confundindo, ou pôr uma linguagem estranha. O Tibia em Lua, por exemplo, a linguagem. Mas esse copyright é associado tanto a filmes, livros ou programas de computador. As patentes, elas são o direito de propriedade de invenções, ele vai dizer. Isto é, devices, né? Dispositivos ou processos que performam uma função. Ou seja, uma patente de um processo industrial específico. Ou de um tipo de produto com alguma coisa diferente. Enfim. Eu sou contra, no geral, na minha visão, patentes, no caso, por exemplo. Eu acho que ninguém tem direito a uma invenção porque ela não foi criada ex nihilo, né? Então, por exemplo, você criou, por exemplo, a mala com rodinhas, né? É que seria possível. Antigamente não tinha, tá? Teve uma etapa. Eu vi no Shark Tank daí, de pessoas falando sobre como foi difícil a aceitação de empresas da necessidade de uma máquina de rodinhas, né? O cara que inventou. Tem o nome do cara que inventou. Quem quiser pôr na descrição do vídeo aí. E teve baixa aceitação. E é uma coisa que quando começou a ser vendida, tipo, toda mala tem rodinhas agora, atualmente. Então, às vezes, mudanças simples fazem a utilidade daquele bem ser maior. E gera mais demanda por aquele bem. Então ninguém compra mala sem rodinhas hoje em dia. Somente pra coisas grandes, né? Então um ponto é que tem como você patentear isso? Tipo, só aquela empresa no mundo pode vender mala com rodinhas. Porque ela criou. Não criou rodinha. O conceito não. Você mudou uma propriedade de um produto. Você não fez nada ex nihilo de novo, assim. Você não criou algo do zero. Nada que era do zero, né? Até o autor cita a fórmula do Einstein de conservação de energia-massa, né? O massa-energia. É igual a mc quadrado, porque dessa relação de você ter, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, né? Você tem a relação de que matéria não pode ser nem criada nem destruída. Eu lembro de ver um podcast do Bob Chu, e muitos eram artistas da Marvel, filmes, como treinar esse dragão. Cara, eu vi inúmeros podcasts deles. Enquanto eu desenhava na época, eu vi os podcasts. E teve um episódio que o cara que trabalhou também em várias dessas empresas aí, grandes, em fazer concept art, arte de desenho pra 3D, coisa do tipo, para as empresas. E, cara, uma coisa que ele falou foi bem interessante. E um dos caras que estavam discutindo nesse podcast discordou inicialmente, mas depois ele teve que concordar. Que no conceito de arte, né? Por exemplo, de um ponto de vista comercial também. Você nunca cria nada do zero. Até por exemplo, vamos supor que você é um artista de conceitos. Vamos supor que você ganha lá os seus 15 mil dólares por mês. E você trabalha no estúdio como o Project Red. Foi o estúdio associado ao Castlevania, se eu não me engano. Não lembro exatamente. E eu fui associado também ao The Witcher 3. Tem várias áreas ali. Tem pessoas focadas, tem até empresas terceirizadas, né? Focadas em arte 3D, generalista, né? Fazer os personagens, itens e tal. Tem pessoas focadas na história, enredo. Tem pessoas focadas no roteiro só. Tem pessoas focadas somente em personagens. Outras focadas mais em código. E tem a pessoa que é focada mais no design, né? Nada ali, por mais que seja uma deturpação da realidade. Deturpação não seria um termo pejorativo. Uma alteração da realidade, sendo um mundo fantasioso, as coisas ali não existem. A grama é a mesma grama que tem aqui, no geral. A árvore, no geral, a mesma árvore. Enfim, por mais que tenham modificações da realidade, não é totalmente aquém da realidade. Então você não cria nada novo no The Witcher. Até o próprio conceito do livro, ele não criou tudo do zero. Ele não criou a existência humana do zero. Ele não criou objetos naturais que a gente tem do zero, animais, sol, lua, enfim. Ele pode alterar a ficção, né? O livro, a realidade. Tem o livro do The Witcher, que foi baseado nos jogos. E a série também. Mas o grande ponto é que ele não criou nada do zero. Tem muitas obras nesse gênero, né? Um grande ponto é que
Em relação a patentes, você normalmente quer ter um monopólio, na verdade, de alguma forma, um método de produção, mas no fim eu creio que é totalmente impossível você defender isso, né? Tem trademarks, né, que são as marcas, né? Então, Coca-Cola, Pepsi, coisas do tipo, né? H2O, eu lembro que era boa. Eu acho que a Coca comprou H2O, se não me engano. E é o nome da marca, né? Esse nome da marca é uma questão que pode dar problemática, porque, por exemplo, você pode criar uma empresa chamada Pepsi e vender internacionalmente? Não. Por que você não pode usar a marca Pepsi? Ah, eu acho que fica confuso, né? Se você tem Por exemplo, normalmente as derivadas de Pepsi, né? Por exemplo, eu lembro de uma vez. Eu não tô zoando disso, tá? Eu comi. Teve uma prova na minha escola. Minha escola era maluca. Teve uma prova, era prova na quadra. E tinha alunos de todas as salas. E ficavam professores vigiando, parecia Hogwarts, né? É, era uma maluquice. E aí, eu lembro que eram várias provas no dia. Nada a ver. O que aconteceu? Eu levei salgadinho, né? Porque como era muitas provas do dia, você podia comer, né? No meio das provas. E era de uma vez, né? E eu lembro de comer um salgadinho chamado Fanfanos, né? Fanfanos? Eu não lembro se era Fanfanos, era alguma coisa assim. Era uma coisa. Eu li na hora e eu até dei risada, porque não fui compreender. Mas é uma alteração, é uma cópia. Mas não é uma cópia da trademark. É uma. Eu tava vendo um podcast hoje, né? Do Flow, com o Paul Cabanes. Um cara chinês lá e um outro cara ali também. Que eles falaram sobre essa questão, né? Da China copiar coisas, né? Normalmente é um nome diferente, ou uma estrutura diferente, coisa do tipo, né? Só que não é a mesma coisa. No fim, não é o mesmo software, não é as mesmas peças, né? São cópias, são meio que. Não são uma. Não é igual. Então, se você vê uma marca, entre aspas, pirata da Apple, não é Apple. Eu não creio que seria uma cópia necessariamente. Seria um simulacro, né? Seria uma representação que você consegue ver que não é. Simulacro, conceito platônico, né? TT do conhecimento fala sobre isso. Ou eu sofista, não lembro exatamente. Mas o simulacro é o conceito de uma coisa que não é igual, né? Parece igual, mas não é. Você vê nos detalhes, não é igual. Então eu não sou contra cópias, por exemplo. Normalmente, se você copiar totalmente, você vai ter problema. Por razões óbvias, né? O grande problema, por exemplo, alguém que cria a primeira marca, não registrou primeiro e por isso outra pessoa que registra tem o direito da marca e a pessoa tem que tirar as coisas da marca. Aí eu acho errado. Eu creio que quem cria primeiro, do ponto de vista que dê pra provar que ele criou primeiro, é quem deve deter a propriedade da marca. Então o Gordox sofreu dessa questão, né? Porque parece que alguém processou o Gordox porque alguém usava esse nome antes no YouTube, sei lá, uma coisa assim, um cara totalmente desconhecido, aí queria o nome de volta, alguma coisa assim. Isso nada a ver, cara. Isso é totalmente anormal. Então, é uma tipo de legislação inútil. E eu creio que patentes são inúteis também. Você registrar marcas, dependendo da forma, se for muito burocrático, também é inútil. Esse não é um ponto que eu quero notar, porque eu já quero mostrar minha visão, que no geral eu sou contra a propriedade intelectual. Então, por exemplo, se a Apple fez um celular touch, todo mundo pode copiar, cara. Se tal empresa tá usando grafeno para criar um dispositivo de celular mais maleável. Enfim, todo mundo pode usar. Você não pode ter posse sobre ideias e sobre conceitos. É impossível. Só que existe. Tem uma diferença entre a realização da ideia e a ideia. O que é a realização da ideia? É a coisa já pronta. Então eu tenho. Vamos supor. Eu não vou usar um livro por enquanto. Mas vamos supor que, por exemplo, o design de um fone. Eu posso copiar design de um fone de outra empresa? Cara, design de um produto é muito.
Ele é muito diferente. Ele é muito amplo, né? Não tem como você. Acho que ter questões nesse tema. Que o design é uma coisa totalmente. As formas mudam totalmente em relação à escolha que é feita, né? Você não pode copiar é a marca. De forma inteiramente em si, a trademark dela. Você não pode vender uma camisa da Nike sem você ter direitos, né? Então, você tem uma camisa da Nike. Tu fabricou na sua. Você compra aquele negócio de fazer camiseta, estampa e tu coloca lá Nike. Pode vender? Assim, provavelmente ninguém vai saber. Se você vender 25 e tal, mas a questão é. Você não tem direito sobre o nome, o título Nike. Essa é a visão de propriedade intelectual. A visão contra é que você, na verdade, em certo sentido, poderia usar Nike, porque Nike é só uma ideia. O fato que existe uma empresa que realizou essa ideia e realiza ao redor do mundo essa ideia, não tiraria o direito de você copiar essa ideia. Tem diferença de uma cópia da Nike, o símbolo e coisa do tipo, e a representação completa da Nike. Então, por exemplo, você pegar uma linha de roupas da Nike e simplesmente copiar com o mesmo tecido, coisa do tipo, é possível você fazer isso e vender como se fosse sua, né? Gucci, por exemplo. Então, tu faz uma cópia de bolsas da Gucci por um preço menor que no original. E é estranho, porque as pessoas elas preferem o original. Isso não é esquisito? Bom, saindo um pouco de direito aqui. Economia comportamental. As pessoas preferem o original. Elas veem mais valor no original. Se você tem um relógio, uma marca extremamente famosa, suíça, né? E é descoberto que não é original, o valor vai decair na hora. Então, tirando toda essa questão de direito, mas indo pelo lado do consumidor. Todo mundo prefere o que é da empresa originalmente. Então, se você faz uma cópia de algo, vamos supor que. Cara, tu pode vender. Tu fez uma cópia no geral. Eu não sou contra a cópia. Sou contra você vender como se fosse. Ou se fosse a marca. Como se fosse da empresa. Você tá fazendo uma impersonação, né? Tu tá se fazendo de outra empresa. Mas vamos supor que é cópia. Não é um relógio suíço, mas é uma cópia daquele relógio suíço, pra quem não tem grana pra comprar um de verdade, tem um falso. Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema da pessoa impersonar a marca. O grande problema é quando você tem pessoas que vão ver um valor de fato menor no seu. Vamos supor que é idêntica. Vamos supor que é idêntico. Quase idêntico. Você precisa de um especialista pra saber se é original ou falso. Se o especialista entender, e de fato vamos supor que ele consegue fazer isso, que aquilo é original, vai ter um valor maior. Se for falso, vai ter um valor menor. Isso é óbvio. Isso não tem, na minha opinião, argumento contra. Isso é óbvio. Tu pode até. Eu também concordo, tu pode fazer cópias, eu não sou contra produtos piratas, né? Portanto, principalmente se não forem uma impersonação. Agora, o que seria errado, completamente errado, seria a gente crer que não tem uma diferença de valor, né? É posto pelas pessoas, não é alguém que faz isso. Então, você tem um relógio suíço, as pessoas vão querer o original. Tem aquele sapato. Eu tava vendo um vídeo do Thales Gomes recentemente. Ele foi pegar as roupas de casamento dele lá. Ele foi lá na Europa, lá nos lugares chiques lá comprar os bagulhos. Tem a diferença daquele que é original do que é falso. A cópia nunca vai ser, assim, dependendo do produto, não vai ser igual ao original. E tem coisas talvez que a marca passa de tal forma que não seja. Vamos supor que seja totalmente igual. Vamos supor que teve um cara que conseguiu fazer idêntico, cara, idêntico. Ternos igual de uma marca extremamente famosa, que é milhões pra você pagar um set completo ali pra você fazer seu próprio ali. Acho que não é milhões, né, vai? Vários vários milhares de euros. Eu não sei quanto custa, né, mas vamos supor que não mudou nada. Nada. Vamos supor que seja idêntico. Qual que é original e qual é falso, né? Aí você vai pra questão, né? Materialmente, qual que é falso e qual é original. Ainda assim, eu creio que a pessoa ia querer o que vir daquela loja.
Você acredita nisso? Eu creio que as pessoas acreditam nisso. Ela vai preferir aquele que vem daquela loja e pagar mais do que aquele que foi extremamente bem falsificado, né? Então essa é uma noção que é mais comportamental e é mais psicológica e é mais a forma que as pessoas agem, né? É, ação humana, de vamos dizer de certa forma. Então é assim que as pessoas agem. Esse é o ponto. Agora, a gente pode ir pra questão de livros, né? Livros, filmes, obras que são de caráter ainda mais intelectual. Então, por exemplo, Dungeons and Dragons. Você acha que Dungeons and Dragons é uma cópia de Senhor dos Anéis? Pegou muito Senhor dos Anéis. Você vê qualquer livro de Dungeons and Dragons recente, você vê muito Senhor dos Anéis ali. Personagens, monstros específicos. Agora, por exemplo, eu vejo em os workbooks lá do Dungeons and Dragons, os sourcebooks, né? O Giant Spiders, né? Que são aranhas gigantes. Qualquer RPG usa isso daí. Esse conceito, ele pertence a alguém? Não. A aranha sempre existiu. Monstros aracnídeos devem ter existido em diversas mitologias de diversas formas. Então Tolkien não pegou aquilo do além. Ele criou seu próprio mundo ali fictício, mas ele não pegou coisas do além. Então eu não posso dizer que aquilo é uma propriedade intelectual do Tolkien. Muitos bem nos personagens e monstros. Tu vê que o Dungeons and Dragons pegou muito de Tolkien, muitos autores também da literatura nórdica, da literatura arturianas, né, lendas arturianas, Igor Todin, aquela do George Malmouth, que foi a primeira que citou Brutus, né? Ele é descendente ali do Arturius Lucius Castas, né? Descendente não, o cara que fez a descendência do que seria o rei Arthur. Então você tem todas as histórias que formaram a mitologia, também a mitologia grega. Se você pegar mais para o gênero Wishi, é uma mitologia coreana, mitologia chinesa, japonesa. Tudo isso não foi criado do nada. Tudo isso foi adaptado para o ambiente literário moderno, do século passado. E Dungeons and Dragons não é uma cópia. Assim como Pokémon não é cópia de Chrono Trigger. Assim como Digimon não é cópia de Pokémon. Na verdade, tava no gênero Pocket Monsters, que o Pokémon não inventou, por sinal. Você inventar o gênero também não te faz posse desse gênero, né? A própria PUBG, né? A empresa do PUBG queria processar o Call of Duty, porque fez entre aspas, cópia do gênero Battle Royale. Mas primeiro, Battle Royale já existia em animes, perdão, em mangás, antes da existência de The Hunger Games, que é o Jogos Vorazes, por exemplo, que é Battle Royale. Você vê Battle Royale antes disso. Cara, poderia dizer que Battle Royale tinha na época, talvez, do Império Romano, né? As coisas, nas formas que as coisas aconteciam nos coliseus e tal, em certos aspectos, no coliseu. Então, o conceito de Battle Royale não pode ter sido nascido com PUBG, embora eles implementaram de uma forma diferente. Isso não isso não pode ser algo de propriedade intelectual, na minha opinião. Então, o PUBG fez uma afirmação horrível. Outro que fez uma afirmação horrível foi o Power World, né, em relação ao Pokémon. Claro que tem personagens ali que parecem cópias dos personagens do Pokémon. Mas você vai jogar o jogo, não é Pokémon, cara. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Então, eu posso dizer que é uma cópia, se inspirou muito. Mas cópia é diferente de você se personificar da empresa. Então, se outra empresa falasse, não, agora a gente detém os direitos de Pokémon, a gente vai publicar novos Pokémon, novos jogos de Pokémon com os mesmos personagens, coisa do tipo, aí não é uma cópia, né? Aí é uma... Você tá se apropriando da propriedade privada do outro. Eu sei que muitos vão discordar de mim, mas, cara, como que tu vai... Cara, os caras, eles geraram esse repertório de... representa a série. A cópia é normal, cara. Não tem nenhum problema. Tem vários jogos que são cópia, de certa forma. O próprio Pokémon é cópia de Chrono Trigger. Porque a representação, a objetificação de tudo, todos os elementos do Pokémon é totalmente diferente. Você coloca a silhueta dos personagens, você sabe qual é qual.
Tu sabe que aquilo é algo distinto. Existe uma distinção, a não ser que você seja cego. A não ser que você tenha algum problema no seu córtex visual. O córtex occipital, no caso. No V1, V2, V3, V4 ali. Na parte de trás do seu cérebro. Um problema do seu giro fusiforme, que você não consegue reconhecer rostos, né? Talvez, enfim. Então, tem uma diferença do simulacro da cópia e do original. Por exemplo, tu acha que Poketibia é uma cópia de Pokémon? Seria legal? Porque na verdade elas representam o Poketibia, porque eu joguei Psyll por muito tempo. Lembro de ficar hora pescando no Psyll. Quem não sabe, é uma modificação do Tibia que tem Pokémon, né? E uma coisa que acontece é que ali você tem realmente distinção, né? Aquilo ali realmente é o personagem que é distintamente os personagens que são propriedade da Nintendo. Que estão num ambiente totalmente diferente, né? Estão no servidor privado, estão no servidor que eles mesmos criaram código. A questão é, será que o servidor do Psyll e de tem o... Existem Poketibias atualmente ainda. Até caras que fazem live na Twitch de Poketibia. Eu curto por sinal. Tu acha que, na minha visão aqui, do que eu já falei, tu acha que seria errado, né? Do ponto de vista de propriedade intelectual. Seria uma violação de propriedade intelectual internacional? Eu tenho que, pra ser consistente comigo mesmo, dizer que sim. Porque eles usaram a marca de forma clara. Uma marca da Nintendo. Eles criaram um jogo que usa os personagens de forma categórica, né? É o Pikachu ali, é os mesmos nomes, é o mesmo design, formato específico, não é que nem um Power Word. Tanto que se eles fizessem esse jogo ser internacionalmente, vamos supor que o Poketibia ia ficar tão famoso que todo mundo joga ao redor do mundo. A Nintendo ia cobrar, né? E toda essa questão de diferença, você pode diferenciar de mim, é a questão se ele está certo, a pessoa está certa ou não em relação a isso, né? Essa empresa viu esses jogos, eles podem ter empresas por trás que são registradas, tá? Eu, por sinal, já vi uns caras que vendiam cheats, né? Hack pra CS e outros jogos. E era uma empresa registrada, que até tinha CLT. Fazia os malwares. Tu entende? Os caras faziam os malwares. E eram CLT. Cometendo um crime. E ninguém sabia. E, enfim, uma coisa mais específica do CS, né? E óbvio que é imoral. Fazer um malware que altera os processos do jogo e fazem o jogo ir à falência, cara. Tu altera, tu pode visualizar sessões da memória pra fazer wall hack, coisa do tipo. Então visualizar a memória do CS é crime? Se você vender, isso sim. Se você vender, sim. E você também tá sendo imoral. Assim, do ponto de vista até, não, talvez não seja crime, talvez seja imoral, cara. Eu sempre achei que quem usa hack um idiota, né? Lembro que eu fui na casa de um amigo uma vez jogar bola e ele começou a mostrar um monte de hack que ele tinha de point blank. E eu, cara, achei nojento isso, cara. Eu achei, nossa, cara, isso é tão ruim que tem que usar hack pra estragar a diversão dos outros, né? Eu acho imoral. Eu sempre achei imoral. Eu nunca baixei hack pra usar. Eu acho imoral, sempre achei. Talvez não seja configurável como crime você, por exemplo, visualizar a memória que você vê do processo do jogo. Talvez nem alterar, mas é imoral você fazer isso, na minha opinião. E a empresa tem todo o direito de tentar impedir que você faça isso, né? Como você tá no seu computador, creio que não é um crime, né? Mas é um... Por exemplo, o mod, por exemplo, é crime. O mod tá alterando o processo do jogo pra você ter lá na sua máquina, lá offline. Mas o que, por exemplo, não... É imoral você, por exemplo, jogar um jogo competitivo usando hack. Então você é um imbecil. Falando sério, você é uma pessoa injusta, né? A gente não fica, tipo, bravo com alguém que vai jogar um jogo com você e pratica uma injustiça, né? Tipo, não tem graça, pra que eu vou jogar se o cara rouba no banco imobiliário, com dinheiro no bolso do banco imobiliário, coisa do tipo. Então é uma coisa, é questão de moralidade. Nem tudo pode virar lei, né? Mas é questão de
decência, né? No meu ponto de vista, no caso. Mas eu creio que nesse contexto de livros, você tem sim. O próprio Kinsey, ela fala sobre direito intelectual em livros, né? Ele cita livros, né? Ele fala sobre novels, né? Por exemplo, se você compra um livro de alguém, The Hunger Games, por exemplo, ou o Game of Thrones, por exemplo, tem direito sobre aquela obra como um todo. Vamos supor que eu quero fazer um filme daquele livro. Tu comprou o livro. Tu pode simplesmente fazer um filme agora, um jogo do livro e vender internacionalmente, ganhar dinheiro com isso na sua empresa. Tu pode se basear no livro e vai ser uma cópia, mas o roteiro vai ser totalmente diferente, vai ser uma inspiração, talvez. Aí, normal. Agora, se você representar de uma forma. Por exemplo, existe o jogo do Game of Thrones. Se você usar as coisas de forma personificável, né? Então, por exemplo, quando você vai ver o filme do Senhor dos Anéis, tu acha que aquilo o quê? Aquilo ali é Pokémon, cara? Não, cara, aquilo é Senhor dos Anéis. Não só no título, tudo é Senhor dos Anéis. Agora, quando você vai ver filmes, séries que se basearam em Tolkien, é totalmente diferente, cara. Ver uma cópia, talvez, cara, mas é totalmente diferente. Não pode ser. A influência que Tolkien teve, que foi muito positiva, não pode ser vista como uma personificação da obra. Né? Então, uma grande até quando compra os direitos da obra, tem vezes que os caras cagam tudo, né? Como a própria Amazon fez com Os Anéis do Poder. Então, eu não acredito que aquilo ali é Tolkien. Não os livros. Eles compraram os direitos, mas dos apêndices do Silmarillion, sei lá. E mesmo assim, cagaram tudo ali, enfim. Isso se chama remediation, né? Você trocar de mídia, né? Uma obra. E você pode fazer isso de forma como você quiser, né? Ou seguindo a obra com a intenção do autor. O que não fizer. Somente Galadriel, que não era pra ser daquela forma. Agora, eles compraram os direitos, né? Eles poderiam fazer isso. Agora, ninguém pode criar algo dentro desse. Eu já mostrei a diferença entre cópia, inspiração, que ainda é melhor que cópia, né? E a coisa em si. Uma coisa em si é objetivo. Então, por exemplo, no livro, o livro ele existe, você não concorda? As letras que ali estão escritas, elas existem, materialmente elas estão impressas, elas não existem na sua cabeça, elas existem, é um produto. E o que vende do produto é o que está escrito. Ah, mas aquilo não existe. É claro que não existe, mas materialmente está na sua mão. Aí a gente vai pra um pouco de semiótica, né? As regras da linguagem, coisas do tipo, e semântica, sintaxe que estão representadas naquele livro, né? Mas aquilo existe, cara. Aquilo é uma representação de ideias que estão gravadas. E que são. Qual que é o critério? Elas são objetivas ao ponto de serem distintas. Então, o Dungeons and Dragons, ele se inspirou muito em Tolkien. Mas não é Senhor dos Anéis. Até a forma que os personagens comportam entre si, o estilo de personagens, classes, é muito baseado em Tolkien, em outras obras. Mas não é Tolkien, não tem nada a ver. Posso falar que Dungeons and Dragons é Senhor dos Anéis e que Neverwinter é Senhor dos Anéis, ou. Enfim. Sim, todos os jogos, todos os MMORPGs copiaram Dungeons and Dragons. Todos copiaram. Agora, se inspiraram normalmente, né? O Tibia se inspirou pra caramba em Dungeons and Dragons, inicialmente. Era pra ser só um RPG. Aqui online. Aqui é diferente de inspiração, cópia e personificação. Tem três diferentes. A mais distante é a inspiração. Você vai jogar Albion Online, vai jogar Neverwinter, vai jogar World of Warcraft. Eles não criaram tudo aquilo do zero em relação à temática e tal. Mas a inspiração eu posso inspirar em outro jogo e fazer meu próprio, né? Daí. Tem jogos Uchiha, por exemplo, como Mira. Daí. Ela tem um gênero Uchiha, eu posso fazer um jogo no gênero Uchiha. Ninguém tem posse sobre esse gênero. É algo que é direito de todos. Não é direito da China também não, tá? Eu posso fazer um Uchiha no Brasil que se lasca a China. Eu posso usar fontes até chinesas, traduzir.
ler todo tipo de coisa da mitologia chinesa e usar aqui em filmes e o que eu quiser, porque não é posse nem da China, não é posse de ninguém. É res nullius, né? É posse de ninguém. É um termo de direito legal romano. Então, ninguém pode ter propriedade sobre algo que ninguém deveria ter propriedade. Sei lá, ilhas, mar, e do tipo. Florestas, não são posse de ninguém. Até na Corpus Juris Civilis diz ali, né? O res nullius tem a ver com, tipo, eu posso ir pra. Eu tô de barco, eu passo ali pela França e eu vou numa praia francesa e eu posso parar o barco ali, descansar, tomar um coco na praia e sem nenhuma autoridade ter que me autorizar isso. Isso na Corpus Juris Civilis, né? O mundo mudou totalmente, mas ali tá escrito no começo ainda. Tem que ter o direito de fazer isso, né? De você poder ir lá, é, ir numa ilha e, sei lá, tanto que não viola a propriedade privada de alguém que mora lá, é, uma casa que tá ali, enfim. Pode ir na praia, tomar um sol ali, depois sair, enfim, sem pedir permissão de ninguém. Hoje em dia tem que ter, né? Se não me engano. Não pode. Assim, tu até pode, né? Mas acho que se pegar, você tem que entrar no país da merda, mas. É que hoje em dia tem muito controle de imigração, né? Hotmart era contra. Ele dizia que isso cria ah, disparidades na força de trabalho, né? Eu não sei se eu poderia ser a favor, porque há muito problema também, né? Então, tem grupos, né? Cara, teve um caso de um brasileiro. Ele cometeu um crime no Brasil. Pra não ser preso, fugiu. Tem um esquema lá que ele conseguiu fugir de barco, sei lá como ele fez. Foi pros Estados Unidos. E depois de um tempo cometeu outro crime lá. E foi preso. E foi noticiado. Os caras de drone tentaram procurar ele e achar ele. Mas pensa, se ele tivesse sido preso no Brasil, aquele crime nunca aconteceria nos Estados Unidos. Se você pensa, o crime aconteceu. Terrível, não vou nem citar aqui. Por conta de uma falha na justiça brasileira de prender o cara. Mas você vê que tu não pode, hoje em dia, deixar qualquer pessoa entrar no seu país. Então, um criminoso, sei lá, o cara, o dono do cartel mais monstruoso da máfia italiana, russa, sei lá o que, máfia coreana, ele quer abrir um polo nos Estados Unidos, no Brasil, e, por sinal, eu sou contra a venda de entorpecentes, né? Eu creio que, por várias razões, eu sou contra. Ah, mas como ser libertário é contra, é? Eu acho que ser libertário é concordar com o que todo libertário diz, né? Eu não acho isso, não. Eu acho que o libertarianismo que eu acredito é predicado a direito natural. Se algo é irracional, eu não vou crer só porque o Rothbard diz ou de outra pessoa diz. Porque eu gosto do autor apenas. Tipo, eu gosto pra caramba do Rothbard. Mas eu discordo dele em vários pontos. Os pontos que eu acho que não faz sentido. É simples. Nesse, por exemplo, quando eu vi nesse tema, né, de direito intelectual do Rothbard, eu não concordei no geral. Eu concordei em quase tudo, mas não em tudo. Esse negócio de você concordar com todos os autores, né? Pode concordar, né? Você vai virar um papagaio lá dos autores. Eu não curto ser papagaio de autor, não. O que é bom eu retenho, o que não é bom eu descarto, é isso. Com razões, né? Tem que ter razões pra você descartar uma teoria de alguém. Então, por exemplo, eu não acredito no Archive Theory, mas eu li sobre Archive Theory. Uma teoria da consciência específica. Que ela aconteceria nos microtúbulos, nos neurônios. Eu li bastante sobre Archive Theory. Tanto as coisas contra e a favor. E no geral, agora eu não acredito, mas foi com base no que eu li no tema e eu raciocinei o que era mais provável ou não. Então, em relação a esse tema, eu sou na visão, no geral, que propriedade intelectual não existe, no geral, com algumas ressalvas, com algumas exceções. Tem empresas que, elas basicamente vivem de propriedade intelectual no ponto de vista de, por exemplo, concept art. Tu, por exemplo, você tem uma empresa de concept art. Você tem lá 5 artistas, um cara de administração, uma coisa do tipo, ou 10 artistas, sei lá, os freelancers. E vem uma empresa e fala, ó, eu tenho um filme do Transformers aqui, eu quero que você faça a arte de conceito desse filme.
alguns personagens, coisa do tipo, a gente vai te dar o briefing de como é que você tem que fazer e tal, cores e tal. Eles estão te dando direito de trabalhar com esse IP. Essa propriedade intelectual que é Transformers. Tu acha que Transformers foi criado ex nihilo? Claro que não. Tem tanta coisa mecha, cara, com mecha. O gênero é mecha, né? Tem o Gurren Lagann, por exemplo, tem um monte. Code Geass tem esse negócio aí, Power Ranger. O conceito do Transformers são carros que viram. Ou coisas, né? Que viram robôs, que é uma ideia super genial, só que muito bem executada. E é isso, cara. Essa ideia você pode copiar quando você quiser, cara. Ah, um carro que virou robô, e daí? Agora, Transformers em si, não é ideia. Pode criar seu próprio. É, desse gênero. O gênero não tem propriedade do gênero. Tem propriedade do específico Transformers. O que é o Transformers em si. Então, os personagens, a história em si. Pode copiar isso. Cara, sabe um exemplo de coisa que é normal? Foi uma cópia, na verdade? Foi de inspiração? Foi o. Ah, agora eu tenho que lembrar. É um filme de samurai. Do Japão. Yojimbo. E a versão dele ocidental que foi com Clint Eastwood. Acho que não sei se é por uns dólares a mais, uma coisa assim. E foi uma cópia. Uma cópia no Velho Oeste de Yojimbo. Só que foi uma cópia. Assim, uma inspiração, na verdade. Foi uma representação de um ambiente western. De cowboy e tal, bang bang. Até o final, provavelmente você não saberia que foi inspirado. Tanto que a primeira vez que eu vi, eu não sabia que era inspirado. Depois eu vi o Yojimbo. Li sobre que o Jimbo inspirou e eu nunca tinha percebido, cara. Eu não tinha percebido. Primeiro vi esse filme do Clint Eastwood, depois vi o Jimbo e eu não percebi que era inspirado. Só depois eu fui ver que algumas partes é igual, cara. Os conceitos, a ideia. A ideia de ter duas facções rivais se confrontando, um cara extremamente experiente entrando lá pra lutar contra esses caras, é um cara extremamente habilidoso, né? Do samurai na espada, do western, o Clint Eastwood na bala, né? E todo esse conceito, ele não gera algo que é uma personificação. Não, não é o Yojimbo. É simplesmente uma releitura no máximo. E eu não acho que é uma cópia. É uma releitura. E releituras são totalmente permissíveis. Então não é uma violação de propriedade intelectual. Ninguém tem posse da ideia, filme que tem personagem, que tem duas facções, e aí um fica no meio delas. Ah, mas tem shots que são parecidos. Cara, e daí, cara? Tu vai limitar a forma que os caras vão fazer o shot da cena? É inspirado, e daí? É, senão você não faz nada, cara. Se você ter essa ideia, você não faz nada. Você entende que tem sim critérios, mas esses critérios, eles têm uma relação de objetividade, então tem uma diferença entre por exemplo, eu fazer um filme chamado Yojimbo e ser igual. Igual. Tipo. Por exemplo, vamos supor que eu pego o filme e transmito numa sala de cinema, né? Ele não é do domínio público ainda. A gente vai entrar nisso daí. Tem bens que vão para domínio público, você sabia? Filmes, livros, que depois de um tempo, depois da morte do autor, vai para domínio público. Aí você pode ter a ideia seguinte: durante a vida do autor, vamos supor que esse é o ganha-pão do autor. Ele deveria ganhar dinheiro com a sua propriedade que ele criou? Eu creio que sim. É a propriedade dele. Como que o Tolkien escreveu o livro, ao escrever ele e publicar, todo mundo agora tem posse de fazer o que quiser com o livro? Quando eu digo posse, eu digo fazer filmes, séries, ou outros livros. Por exemplo, tem o H.P. Lovecraft, que ele permitia outros autores de usar os personagens dos livros dele, nas suas obras. Então era uma comunicação ali, na verdade. Agora, tem até obras que são Lovecraftianas, né? Tem uma inspiração no Lovecraft.
Mas é diferente de eu pegar uma obra do Lovecraft, fazer um filme, que é literalmente a obra dele. Tipo, eu não consigo lembrar de cor alguma. Eu li as obras dos primeiros anos do Lovecraft, né? Não é da minha vibe, mas é da minha linha de raciocínio. Eu não gosto de suspense ou terror, mas eu li bastante Lovecraft. Eu li substancialmente, principalmente as obras iniciais dele. E poemas e tal, mas o grande ponto é que tu não tem inspiração diferente de cópia. E cópia é diferente de personificação da obra. Não é a mesma coisa. Então, se você disser que em todos os âmbitos, assim, não existe propriedade intelectual de nada, 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 eu creio que você vai ter alguns problemas, na verdade. Por exemplo, eu não creio que existe propriedade intelectual de proteína. Tinha empresa, quando estava sequenciando o genoma humano, que queriam criar patentes de sequências do genoma humano. Não tem noção, cara. Como assim? O genoma humano existe aí há milhares de anos. E tu vai criar uma patente agora de seção de sequências de nucleotídeos que você descobriu primeiro, mas qualquer um pode descobrir. Não tem lógica, cara. Por exemplo, patentes de. Tipo, só eu posso mudar essa proteína de tal uva. Qual espécie de uva que tem várias, né? Pra, por exemplo, tirar semente. Cara, isso não tem como você criar uma patente sobre isso. É uma coisa da natureza. Como que você vai criar patente? Ah, então, eu vou criar uma patente sobre a batata. Eu descobri a batata, só eu posso plantar batata. Isso não existe. É, tu não pode patentear algo como uma sequência de nucleotídeos na prática, né? Ou de aminoácidos, né? No caso de formação de proteínas. Primeiro nucleotídeos, né? Adenina, guanina, timina, citosina. Depois aminoácidos, os 20 que formam as proteínas, né? 20 aminoácidos, né? Não pode simplesmente colocar uma patente sobre isso. Qualquer um pode descobrir depois de você e usar também. Assim como ideias na ciência, pode ser. Se eu quisesse usar a relatividade de Einstein pra criar meu próprio satélite, então. Se lasca, ele só descobriu uma coisa da realidade que foi provada e acabou. Ninguém precisa de direitos, né? Agora, o que não pode ter é o plágio, né? Não pode dizer eu descobri tal coisa sendo que você não descobriu. Isso é plágio. Uma coisa muito séria também na área acadêmica, né? Eu sempre tento citar tudo o máximo possível. Então, tudo que eu tô olhando, né? Eu tô lendo e eu vou de fato usar. Eu tento citar o máximo possível. Tanto que tem livro meu com mais de 500 citações. Exatamente porque eu quero citar tudo. Até porque faz o trabalho ficar melhor, né? Mais afeiçoado, né? Mas o grande ponto é que eu creio que existem exceções de coisas que configuram como propriedade intelectual. Não tudo. Existem exceções. Existem critérios que são objetivos em relação a isso. Então, no geral é isso.